O Thiago e это канал для тех, кто изучает русский язык. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Frases Úteis em Russo. Esse é o quarto episódio. Sem enrolação, vou só dar alguns avisos aqui. O primeiro aviso é que a gente tem um canal no Telegram, e lá é onde eu compartilho com vocês um material adicional, tá? Dessas aulas aqui. A gente sempre tem um material que é para os apoiadores e tem um material adicional que eu compartilho lá no Telegram. Então, se você quiser ter acesso a esse material, basta você entrar lá no nosso canal no Telegram, beleza? Lá também eu dou várias dicas adicionais. Sempre que eu respondo algum comentário aqui importante e interessante no YouTube, eu sempre tiro o print da tela e mando lá no Telegram para vocês lerem também e aprender com isso, claro. E, por exemplo, ontem mesmo eu já fiz uma série de áudios, eu mandei uma série de áudios lá no Telegram respondendo a pergunta sobre gramática, né? Porque tem muita gente que sente um bloqueio por causa da gramática, porque, né, a pessoa ela pensa que ela não está evoluindo na língua russa porque não está estudando gramática o suficiente. E aí a pessoa começa a estudar mais gramática ainda e aí se sente bloqueada. E eu dei uma resposta para isso, falei lá no nosso canal no Telegram a minha opinião sobre estudar gramática, e qualquer um pode ir lá e ver, beleza? Então vamos começar aqui a aula de hoje. Como sempre, eu vou falar para vocês como funcionam essas aulas. Então é o seguinte, é bem simples. Vamos lá, vou explicar aqui como funciona. Esse aqui é o Anki, tá? O Anki é um programa de repetições passadas. E isso significa que tudo que você estudar e você colocar no Anki, o papel do Anki é não te deixar esquecer daquilo que você estudou, tá? Então, ele é um programa de revisão, para você revisar o que você já estudou e você não esquecer. O papel dele é colocar as informações da sua memória de curto prazo e levar essas informações para a sua memória de longo prazo. Ou seja, você vai lembrar das coisas por um longo período de tempo e não vai esquecer. E também ele ajuda muito a você assimilar o vocabulário e não só decorar, certo? Então, quando você revisa o Anki, você aprende o vocabulário, você assimila ele e ele vai lá no fundo do seu cérebro e você não esquece. Então, esse aqui é o Anki. E nós temos aqui, eu estou criando esse baralho no Anki, onde eu ensino para vocês frases úteis, tá? São frases do cotidiano, frases que são frequentes, que aparecem com uma certa frequência. Então, nós temos aqui também esse sistema de cores, né? Temos aqui a cor, e cada cor corresponde à tradução dela. Então, essa aqui, mnie, em português é russo, нужно é preciso, ou seja, então você não precisa de uma explicação. Tem tudo aqui, tudo assinalado com as cores, certo? E além das cores, nós também temos um áudio. Мне нужно задать тебе глупый вопрос. Isso aqui é um áudio pronunciado por um nativo da língua russa. E também temos imagens, tá? Essa aqui é uma das imagens. Nos próximos cartões vocês vão ver que tem mais imagens. Então, a essência é essa. Temos uma frase em russo, temos a tradução dessa frase e temos um áudio pronunciado por um nativo dessa frase em russo. Também temos aqui esse sistema de cores, que é para você assimilar o idioma russo e a gramática, sem que você necessite de muitas explicações, certo? E é isso, então, vamos começar. Uma coisa que eu esqueci de explicar aqui para vocês é que essas aulas, elas não têm um foco muito profundo em gramática, tá? Então vocês não vão me ver dando explicações gramaticais aqui, até porque eu não sei dar explicações gramaticais. Lá no áudio, nos áudios que eu mandei no WhatsApp não, no Telegram, vocês vão ver o porquê disso. Então, galera, eu sou nível avançado em russo e nunca estudei gramática, quer dizer, nunca estudei não, comecei a estudar faz pouco tempo, agora que eu cheguei no nível avançado, agora sim eu começo a estudar. Mas desde o básico eu nunca estudei gramática, em inglês também eu nunca estudei gramática até hoje, em português pior ainda. Então vamos lá, pessoal. Mnie é eu, significa eu. Нужно significa preciso. Задать tem mais de um significado, certo? Nesse caso aqui, a palavra задать está conectada à palavra вопрос, ou seja, é задать вопрос, que significa fazer uma pergunta. Mas задать também pode significar dar, tipo, você dá alguma coisa para alguém, então задать вопрос, nesse caso aqui, né? Esse dать aqui, ó, esse dать, tem o sentido de dar, certo? Mas задать вопрос é fazer uma pergunta. Então vamos de novo. Мне, eu, нужно, preciso, задать, fazer, тебе, você, né? É te fazer.
Então, zadat тебе, te fazer. Глупый, глупый significa alguma coisa estúpida ou então tola. Então, глупый вопрос é uma глупый, é uma estúpida. Вопрос, pergunta. A língua russa funciona de uma forma diferente da língua portuguesa. Então, as ordens das palavras são diferentes também, né? Então, traduzindo literalmente, ficaria Мне нужно, eu preciso, задать, fazer, тебе, você, глупый, глупый é estúpida, вопрос, pergunta. Então, vocês podem ver que a ordem fica um pouco bagunçada, mas é por isso mesmo que a gente tem esse sistema de cores aqui, que é para você associar cada palavra em russo com sua tradução, certo? Então, por experiência própria, eu sei que com o tempo isso passa, você vai começar a pensar igual um russo e você vai começar a fazer essas misturas aí sem pensar muito, certo? Mas é uma coisa que você tem que ter contato com o idioma e principalmente ter muito vocabulário. Então, digamos que você saiba todas essas palavras aqui nessa frase. Se você souber disso, então você pode misturar tudo junto. Mas se tiver alguma palavra aqui que você tem dificuldade ainda, você não vai conseguir fazer isso. Então é só uma questão de tempo, tá? Então aqui eu coloquei como imagem, eu coloquei esse meme aqui, que o cara fala Главное правило задать вопрос. Ou seja, a coisa mais importante é fazer perguntas. Ou fazer pergunta. Então, vamos lá. Demorei bastante tempo aqui nesse card. Vamos pro próximo. Как только дверь открылась, они убежали. Как только дверь открылась, они убежали. Как только é um padrão do idioma. Ou seja, você não pode tentar entender o que significa как e o que significa только. Você tem que entender tudo como se fosse uma coisa só. Então, как только, que significa assim que. Как только дверь открылась, assim que a porta открылась, se abriu, они убежали, eles fugiram. Então, esse A aqui não é usado na língua russa, tá? É por isso que eu não coloquei uma cor nele. Os russos falam literalmente assim, как только дверь, assim que porta. Eles não falam assim que a porta. Eles falam apenas assim que porta. Ou seja, vocês têm que pensar como um russo, tá? Então, por isso que eu deixei de fora aqui, né? Deixei a letra A aqui sobrando, certo? Então, как только, assim que, dверь, porta, открылась, se abriu, они, eles, убежали, fugiram, certo? Então, убегать é fugir. E aqui tem a cena aqui de um cara fugindo de uns canibais ali, não sei o que é isso, mas parece ser canibais. Uma coisa que eu esqueci, né? Nós temos aqui também nossas frases adicionais, então vou começar aqui a mostrar elas pra vocês, tá? Isso aqui é um PDF, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. O PDF da última aula. O PDF da última aula foi esse aqui, que eu mandei pra vocês lá no nosso canal no Telegram. Então, galera, quando vocês receberem esse PDF aqui lá, tá? Vocês vão adicionar isso aqui no Anki, tá? Não deixa, não é só pra ficar lendo, não. Pra adicionar no Anki também. Então, adiciona no Anki aqui, ó. Usa aqui esse sistema de cores e adiciona tudo lá no Anki. Beleza? Esse aqui foi o da aula passada. Esse PDF que eu acabei de mostrar foi o da aula passada. Agora, temos o dessa aula de hoje, que eu vou mandar lá no Telegram também. Então aqui nós temos mais exemplos com a palavra zadat, que é zadat вопрос, fazer uma pergunta. Então deixa eu explicar aqui pra vocês, deixa eu dar um zoom aqui. Então, можно задать вопрос, posso fazer uma pergunta? Então esse можно aqui, é uma pergunta, certo? Então ele fala можно, ou seja, posso? Eu posso? Можно, posso, задать, fazer, вопрос, pergunta. Posso fazer pergunta? Ou então poderia ser também posso dar pergunta? Mas na tradução certinha em português ficaria posso fazer uma pergunta? Então вопрос significa pergunta, tá? Vamos lá mais uma. Она é ela. Задала мне вопрос. Ela me fez uma pergunta. Então задала, esse lá aqui ó, indica o passado, tá? O passado e o feminino também, porque é uma mulher,
uma menina, tá? Então, zadala, se fosse ele, ficaria on zadal. Mas como é mulher, então ana zadala. Ana zadala, ela me fez. Esse menino aqui é o mi. Vapros, pergunta. Ela me fez uma pergunta. Esse uma aqui, ele não tem uma tradução direta do russo para o português. É por isso que eu deixei ele de fora e eu não coloquei nenhuma cor. Porque eles não falam uma em russo, tá? Em russo não tem artigos. Certo? Então vamos continuar. Na minha можно положиться. Então, um pouco complicada aqui essa frase, mas vamos lá. Na minha significa em mim. A tradução literal, certo? Na minha, em mim. Можно, pode. Положиться. Положиться é confiar. Mas положиться também tem um sentido de se encostar em mim, entendeu? Se encostar. Então, na minha можно положиться, em mim pode confiar. Ou seja, traduzindo aqui para o português correto, você pode confiar em mim. Aqui não tem a palavra você, certo? É por isso que eu deixei aqui sem cor. Mas fica subentendido, né? Que é você pode confiar em mim, não simplesmente pode confiar em mim. Mas pode confiar em mim também faz sentido em português, né? A gente fala isso. Não, cara, pode confiar em mim. Ou seja, na minha можно положиться. Então, положиться significa confiar, tá? Então, pode contar comigo. Pode confiar em mim. Tem esse sentido. На меня можно положиться. Он обещал жениться на ней. Он обещал жениться на ней. Então, он обещал, ele, обещал, prometeu, жениться, casar-se, tá? На ней, com ela. Então, жениться é casar, certo? Vamos lá. Я этим пользуюсь каждый день. Я этим пользуюсь каждый день. Então, я significa eu. Этим, я этим пользуюсь. Agora aqui a gente tem aquela dificuldade, né, das ordens das palavras. Por isso que eu estou me confundindo aqui também, mas vamos lá. Я этим пользуюсь, eu uso isso, каждый, todos, день, dias. Mais uma vez, os russos não falam todos os dias, eles falam apenas todos os dias, e não todos os dias, certo? Então, acostuma sua mente a pensar em russo. Então, я, eu. Этим significa isso. Eu, isso, пользуюсь, uso. Eu, isso, uso, каждый, todos, dias. Ou seja, eu uso isso todos os dias. Aqui a gente tem esse negócio, eu esqueci o nome desse negócio em português, mas tem aqui em russo. Можно сформулировать это по-другому? Можно сформулировать. Можно сформулировать это по-другому. Vamos lá. Можно tem o sentido de pode, mas aqui fica subentendido que é você pode. Então, mas em russo eles falam apenas pode. Então, можно pode сформулировать. Сформулировать significa formular, né? Articular, ou então até expressar. Можно сформулировать. Pode formular это, isso, по-другому. По-другому significa de uma forma diferente, tá? De uma maneira diferente. Ou seja, você pode falar isso de uma forma diferente. É isso que essa frase em russo quer dizer, tá? Quando alguém falar alguma coisa pra você em russo e a pessoa usar uma palavra ali que você não entendeu direito, então você pode falar isso. Можно сформулировать это по-другому. Aí você tá perguntando à pessoa vai lá falar a mesma coisa, só que de uma forma diferente, tá? Можно, pode, сформулировать, formular ou articular, это, isso, по-другому, de uma forma diferente. Então vamos lá. Então aqui a gente tem essa imagem que é para você associar. Olhando a olho nu, né, com os olhos normais, você vê uma coisa. Mas quando você olha através dessa coisa aqui, você já vê isso по-другому, né? Já vê isso de uma forma diferente. Então associa. Никто не узнает. Никто не узнает. Ninguém vai saber, ou então ninguém vai descobrir, ninguém vai ficar sabendo. Никто é ninguém. Не é não. Mas está conectando. Никто не. Ninguém não vai ficar sabendo. Praticamente a tradução literal seria assim. Mas esse никто не aqui, ele está conectado a uma coisa só. Ou seja, никто не significa ninguém.
Uznает é vai ficar sabendo, ou então vai descobrir, ou então descobrirá. Porque aqui é o futuro, tá? A gente tá falando do futuro. Então, uznavat e uznat significa descobrir. Aqui a gente tem aquele botão, né? Uznat больше, ou seja, saiba mais. Uznat больше, saiba mais. Не стоило мне вчера так поздно ложиться спать. Не стоило мне вчера так поздно ложиться спать. Не стоило. Не стоило é uma... Não é um padrão, tá? Mas... не стоило, não vale a pena. Esse стоило aqui, ele tem o sentido de não valer a pena, tá? De valer a pena. Então, не стоило significa não valeu a pena. Esse L aqui, ele tem o sentido de passado. Então, не стоило não valeu a pena. Мне, eu, вчера, ontem. Так, tão, поздно, tarde, ложиться спать. Bem complicada essa frase. Vamos lá que eu vou tentar explicar para vocês aqui agora. Então, не стоило, não valeu a pena. Мне, eu, вчера, ontem, tão tarde ter ido dormir. Basicamente é a tradução literal. Não valeu a pena eu ontem, tão tarde, ter ido dormir. Esse tak tem um sentido de muito tarde. Então, ele tem um sentido de muito, então bastante. Ou seja, tak, pozdno, significa tão tarde, muito tarde. E ложиться спать é uma coisa que você usa junto, é como se fosse um padrão. Então, sempre que você for falar dormir, fala assim, ложиться спать. Spать é dormir. Spать significa dormir, mas esse ложиться aqui é como se fosse deitar. Então, deitar para dormir, mais ou menos. Então, ложиться спать, deitar para dormir. Mas, em português, a tradução ficaria apenas dormir. Mais uma vez. Не стоило, não valeu a pena. Мне, eu, вчера, ontem, tão tarde, так поздно, tem так, tão, tarde, поздно, ложиться спать. Ter ido dormir, tá? Мама, почему у меня нет дяди с бородой? Мама, почему у меня нет дяди с бородой? Мама é mamãe, né? Почему é uma pergunta. Então, почему, por quê? O меня, esse U aqui, galera, esse U меня, esse U tem um sentido de possessão, né? Então, por que eu não tenho? У меня нет. Почему у меня нет? Então, o меня é uma coisa que você usa sempre junto. Então, é uma construção. Então, você grava tudo como se fosse uma coisa só. Não tenta saber o que é меня e o que é U. Mas você tem que se lembrar que você tem que gravar o меня. Ou seja, eu tenho. E o меня нет, eu não tenho. Esse нет aqui é o não, tá? Então, o меня нет, eu não tenho. Нет, não. E o меня é apenas eu tenho. Então, mama, почему, por quê? У меня нет, eu não tenho. У меня нет дяди, tio, с бородой. Esse s aqui é o com, tá? Com barba, бородой, barba. Aqui tem uma foto de um cara com uma barba. Uma barba gigante. Мне это кажется интересным. Мне это кажется интересным. Мне это кажется. Vamos lá. Um padrão também que se repete bastante. Мне это кажется significa isso me parece, tá? Isso parece pra mim. Então, мне это кажется интересным. Isso me parece interessante. Интересным significa interessante. Então, bem simples, certo? Рабы делали почти всю работу. Рабы делали почти всю работу. Então, рабы significa escravos, tá? A gente tem até uma imagem aqui para você ver. Então, раба, escravo. Рабы, escravos. Então, рабы, escravos, делали, fizeram, почти, quase, всё, todo, работу, trabalho. Essas palavras aqui em português que não tem uma cor, é porque elas não são traduzidas diretamente do russo para o português, tá? Então lembre-se disso. Os russos, literalmente, eles falariam assim: escravos fizeram quase todo o trabalho. Mas em português nós falamos: os escravos fizeram quase todo o trabalho. Tá? Então vamos lá. Рабы делали почти всю работу. Надежда всегда есть. Надежда всегда есть. Надежда всегда есть. Então, надежда significa esperança.
tá? Всегда significa sempre. E есть há. Então, esse есть tem um sentido de haver, tá? De ter. Então, есть significa tem. Então, надежда всегда есть. Sempre tem esperança, sempre há esperança. Прошло почти 50 лет с тех пор, как закончилась Вторая мировая война. Então, прошло почти 50 лет с тех пор, как закончилась Вторая мировая война. Vamos lá. Прошло significa se passaram, tá? Então, passaram ou se passaram. Прошло, passaram, почти, quase, 50 лет, 50 anos. Então, лет significa anos. С тех пор как. Esse с тех пор как é uma expressão, é um padrão. Que, mais uma vez, padrões não se aprendem aprendendo palavra por palavra. É uma coisa que você aprende por completo, como se fosse uma palavra só. Então aqui, ó, não tente entender o significado de s e de ter e de por e de как. Isso aqui você tem que aprender como se fosse uma coisa só. Então, с тех пор как, que significa desde que, tá? Então, desde que. 50 лет, 50 anos. С тех пор как, desde que. Закончилась, terminou. Вторая, a segunda. Мировая, mundial. Война, guerra. Certo? Então, mais uma vez. Прошло почти 50 лет с тех пор, как закончилась Вторая мировая война. Mais uma vez aqui o áudio nativo. Прошло почти 50 лет с тех пор, как закончилась Вторая мировая война. Isso aí. Então, с тех пор как é o que vocês precisam prestar atenção aqui nessa frase, porque é o mais difícil, tá? Então, с тех пор как significa desde que. С тех пор как закончилась, desde que terminou. Что ты ответил? Что ты ответил? Что significa o que. Ты significa você. A forma mais informal de se falar você. E ответил, respondeu. Então, отвечать. Отвечать e ответить significa responder. Certo? Aqui a gente tem uma frase. Я отвечаю за то, что говорю, но не отвечаю за то, что вы слушаете. Ou seja, eu respondo pelo que eu falo e não pelo que você escuta. Eu me responsabilizo pelo que eu falo e não pelo que você escuta. Я отвечаю за то, что говорю, но не отвечаю за то, что вы слышите. E aqui tem mais uma imagem, né? No sentido de que a professora pergunta quem quer responder. Aí o menino levanta a mão. Então, отвечать e ответить significa responder, tá? Я хочу поговорить с твоим дядей. Я хочу поговорить с твоим дядей. Eu хочу, quero, поговорить, falar com твоим, seu, дядей. Дядей é tio. Então, говорить, поговорить significa falar, tá? Tem até aqui a foto de um cara falando. Собаки не умеют разговаривать, но глаза у песика как будто сказали: нет, у меня нет дома. Собаки не умеют разговаривать, но глаза у песика как будто сказали: нет, у меня нет дома. Então, собаки significa esse que aqui no final, ó, esse i aqui, dá o sentido de plural, tá? Então, são cachorros, cães. Собаки, cães, не умеют, não, умеют, conseguem, não podem, eles não conseguem. Разговаривать, falar. Ou também pode ser traduzido como conversar, né? Falar, conversar. Разговаривать, но. Esse no aqui significa. Esse no significa mas. Então, собаки не умеют разговаривать. Os cães não podem falar, mas. Глаза, os olhos, o пёсика. Mais uma vez, esse o aqui, ele dá o sentido de possessão, né? De possuir. Então, глаза у пёсика. Os olhos do filhotinho de cachorro, né? Пёсика significa filhote de cachorro. Então, no глаза у пёсика, os olhos do cachorro, как будто, como se сказали, disserem. Em russo eles falam de uma certa maneira, porque a cultura russa é assim, galera. Então, em português, nós falamos de outra maneira. Traduzindo literalmente, ficaria assim:
mas os olhos do cachorro como se dissessem. Mas em português ficaria: mas é como se os olhos do filhote dissessem. Certo? Então, mais uma vez, pausa o vídeo. Tenta comparar aqui, ó, as cores, tá? Então, сказали significa dissessem, porque está associado aqui com a cor, certo? Então, как будто significa como se. Как будто é um padrão também bem frequente. Então, как будто significa como se. Certo? Então, нет. Aqui já é o Piosika, o filhote falando, né? Нет, não. У меня нет. У меня нет. Eu não tenho. Дома, um lar. Дома significa casa, lar, beleza? Então aqui temos, ó, глаза у пёсика, que é os olhos do filhote. Então isso aqui é o пёсика, né, o filhotinho de cachorro, e aqui o глаза, que é o olho, os dois olhos, certo? В любом случае, это тебя не касается. В любом случае, это тебя не касается. Essa frase aqui bastante gente vai gostar. Então, в любом случае é um padrão também. E você tem que decorar como se fosse uma coisa só, como se fosse uma palavra só. Então, в любом случае, de qualquer jeito, это, isso, тебя не касается, não é da sua conta. Nessa frase, agora aqui é o nosso teste para ver se você realmente aceita o idioma russo do jeito que ele é. Como eu já disse, você não aprende padrões estudando palavra por palavra, tá? O que significa isso aqui, o que significa isso aqui, o que significa isso aqui, aí depois o que significa isso aqui, isso aqui, isso aqui. Essa é a pior maneira de se aprender um padrão. Você não vai aprender desse jeito. Um padrão é aquilo que se repete da mesma forma sempre, tá? Então sempre você vai ver desse jeito aqui e você não pode questionar isso. É assim, pronto. Você só coloca na sua cabeça que você vai ouvir as pessoas falando isso e quando elas falarem você vai entender. E também você pode começar a usar isso depois que você entende, tá? Então, в любом случае é o nosso primeiro padrão, que significa de qualquer jeito. Тебя не касается significa não é da sua conta. Então, тебя не касается não é da sua conta. В любом случае, de qualquer jeito. Tá? Aqui tem um meme da menina falando: tinha minha занята, тебя не касается. Ou seja, o que eu estou fazendo não é da sua conta. O que eu estou fazendo não te importa. Она слушала музыку несколько часов. Она слушала музыку несколько часов. Она significa ela, слушала, ouviu, música, несколько, por várias, часов, horas. Nесколько significa várias, ou vários, muitas. Tem o sentido de muito, bastante, tá? Um monte. В прошлом году он провел 3 месяца в море. В прошлом, no ano passado, году significa ano. Прошлом significa passado. Году, ano, прошлом, passado. В significa no. Então, в прошлом году, no passado ano. A tradução literal. Mas em português nós falamos no ano passado e não no passado ano. Então, в прошлом году, no ano passado, он, ele, провел, passou 3 meses в море, no mar. Então, море significa mar, oceano, tá? Aqui tem uma imagem para você associar. Он ученый. Он ученый. Он, ele, ученый, cientista. Literalmente, os russos falam ele, cientista. Mas em português, nós falamos ele é um cientista, certo? Então, isso aqui, ó, não tem uma tradução direta do russo para o português. Я на кухне. Я на кухне. Я, eu, na кухне. Literalmente, eu na cozinha. Mas a tradução fica eu estou na cozinha. Em russo, eles não usam estou, tá? Não tem verbo to be em russo. Então, кухня significa cozinha. Я на кухне, eu estou na cozinha. Galera, essas frases difíceis assim de entender, né, por causa da construção gramatical, é resultado da cultura deles, tá? É uma cultura distante da cultura brasileira, ou seja, lá eles fazem as coisas de uma forma diferente da que a gente faz aqui. E também eles falam de uma forma diferente da forma que a gente fala aqui. Então fica
quebrando a cabeça. Ah, mas por que eles falam assim? Deveria ter falado assim, que é o mais correto. Não, não é o mais correto. É o mais correto para sua cabeça de brasileiro ou de brasileira. Mas na cabeça do russo é assim que faz sentido. Da mesma forma que os russos acham que o português não faz sentido, nós achamos que o russo não faz sentido. Então, aceita do jeito que ele é. Isso aqui é um treinamento de aceitação. Vamos ver quem consegue aceitar. Para aprender russo é simples. Quanto maior for a sua habilidade de simplesmente aceitar o idioma do jeito que ele é, mais rápido você aprende. E aceitar o idioma significa você não ficar fazendo perguntas, entendeu? Você viu aqui, ó, ya na kurnia, e você tem que entender que significa eu estou na cozinha. E agora, esquece todas as perguntas. Ah, mas por que tá falando desse jeito? Deveria ter falado desse jeito. Eu aprendi que foi assim. Não, é assim que os russos falam. E é assim que você tem que falar. Você só vê eles falando e você copia. Você não cria a sua própria frase na sua cabeça. Você vê os russos falando e aí você copia do jeito que eles falam também. Sem fazer perguntas. Не добавляйте в чай сахар. Не добавляйте в чай сахар. Não добавляйте, adicione, não coloque. Então, добавляйте tem um sentido de colocar, de adicionar. В чай, no chá. Então, chai significa chá. Сахар. Сахар significa açúcar. Então, a gente tem aqui uma imagem para você associar. Ou seja, не добавляйте в чай сахар. Não adicione açúcar ao chá. Ou então, não coloque açúcar ao chá. Папа купил мне книги. Papa купил мне книги. Papa, se mama é mamãe, papa é papai, tá? Então, papa купил é comprou. Então, esse L aqui no final, ó, ele dá o sentido de passado. Então, papa купил, papa comprou. Мне, para mim, книги. Книги é livros. Então, esse I aqui no final dá o sentido de plural. Papa купил мне книги. Meu papai comprou livros para mim. Esse meu aqui não tem tradução direta, então eu deixei sem com mesmo. Então, покупать, купить significa comprar. E aqui tem alguém comprando livros aqui para você associar. Ее отец учитель. Ее отец учитель. Ее, dela, отец, pai. Dela, pai, учитель, professor. Literalmente é assim que eles falam. Dela, pai, professor. Mas o sentido quer dizer, o pai dela é professor, certo? Difícil, galera, mas vocês têm que revisar o card pro negócio entrar na sua cabeça. Assistir só as aulas aqui, você pode aprender uma coisa ou outra, mas se você quiser ter resultado e aprender russo, se você não tá de brincadeira, você tem que revisar os cards, tem que revisar. O maior problema de aprender russo e de aprender qualquer idioma, não é só russo não, mas o maior problema é que a gente estuda e depois no outro dia a gente quer estudar de novo outra coisa diferente. Só que você não deve fazer isso, você deve estudar hoje, amanhã você revisa o que você estudou hoje e ainda você estuda mais um pouquinho amanhã. Ou seja, hoje eu estou estudando isso aqui. Amanhã quando eu for estudar alguma coisa nova, primeiro eu vou revisar o que eu estudei hoje, para depois eu começar a estudar mais alguma coisa, entendeu? Então revisem sempre, 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 sempre. Учитель significa professor, tá? Руки вверх. Руки вверх. Difícil de pronunciar isso aqui. Eu não sei como é que eu consigo pronunciar isso aqui, mas eu sei que eu consigo. Então, руки вверх. Руки вверх. Galera, vou falar aqui um pouco sobre... Bom, muitos russos falam que minha pronúncia é nativa ou quase perto do nativo, mas eles falam que eu não tenho um sotaque. E o meu segredo, galera, é ter uma técnica chamada shadowing. Shadowing é quando você ouve alguma coisa, por exemplo, você ouve algum áudio em russo e logo em seguida você pausa e você repete como você ouviu. E você faz aquilo várias e várias vezes. Eu não gosto muito dessa técnica, mas eu uso uma técnica parecida aqui no Anki. Por exemplo, isso aqui, ó, a gente tem uma frase em russo e a gente tem um áudio pronunciado por um nativo. Então, tem a frase e tem um áudio. Руки вверх. E logo depois de eu escutar esse áudio, eu repito. Руки вверх. E eu faço isso várias vezes. Todo dia eu reviso meus 100 cards por dia. E todo card que eu ouço, eu já repito logo. É só isso que eu faço para treinar minha pronúncia. Então, se você quiser treinar o seu vocabulário, treinar a sua gramática, treinar a sua pronúncia e a sua leitura ao mesmo tempo, baixa esse baralho aqui e revisa todos os dias, tá? Todos os dias revisa. E sempre que... E o lado bom disso aqui é que a pronúncia é nativa. Ou seja, a pronúncia tudo aqui é nativo. E tem até imagens, então. Então é muito bom para vocês treinarem a fala de vocês, tá? Você não treina a fala falando ali, fazendo uma aula de conversação. Você treina a sua fala aqui.
Aqui é onde sai o melhor resultado para você ficar bom em falar. Então, ouviu, repetiu. Ruky ver, ruky ver. Repete 2, 3 vezes. Ruky ver significa mãos ao alto, mãos para cima. Então, ruky significa mãos. Mais uma vez, esse i aqui no final dá o sentido de plural, tá? Então, ruky, mãos, ver, alto, mãos alto, literalmente mãos alto. Ou seja, mãos ao alto. E aqui tem um meme para vocês associarem melhor. Então, galera, aqui agora vamos passar para o material adicional. Material adicional, aqui nesse material adicional, eu sempre coloco mais frases adicionais das palavras mais difíceis que a gente acabou de aprender, tá? Então, nós temos lá o nosso baralho com algumas frases e as palavras mais difíceis, eu estou adicionando aqui algumas frases a mais para vocês entenderem melhor e associarem melhor. Então, vamos lá. Можно задать вопрос? Posso задать, fazer, вопрос, pergunta, eu posso fazer uma pergunta? Ela, задала мне, me fez, вопрос, pergunta. Ou seja, ela me fez uma pergunta. Ele, убежал, fugiu. Как только é um padrão, se lembra? Então, assim que. Как только, assim que. Он убежал, как только ele fugiu, assim que. Увидел, viu, полицейского. Полицейского significa um policial. Difícil de pronunciar, hein? Полицейского. Esse kava aqui, ó, não é kovo, não se fala полицейского. Você fala полицейского, tá? É assim que os russos pronunciam. O O, ele tem som de A, às vezes. E como é que eu sei disso? Eu não sei, eu tô repetindo o que eu ouço. Os russos, eu ouço bastante russo, bastante podcast, bastante filme. Então, eu vejo os russos falando полицейского. Pra que diabos que eu vou falar полицейского? Geralmente, o pessoal fala полицейского quando você lê muito e você ouve muito pouco. Então, para de ficar aprendendo russo somente com o seu livro aí de sei lá do que. Mas parem de ficar aprendendo russo com o que você vê. Você tem que aprender com o que você ouve. É por isso que os nossos cards anteriores que a gente estava revisando e eu estava mostrando para vocês, todos eles têm um áudio. Porque o áudio é o poder, galera. Sempre tem que ter áudio. Então, vamos lá. Eu позвоню тебе, eu ligarei. Тебе é você, né? Então, você. Я позвоню тебе, eu te ligarei. Esse new aqui, ó, esse you, dentre outras coisas, ele dá o sentido de futuro. Então, я позвоню, não é eu ligo, é eu vou ligar. Então, esse you aqui, ele tem um sentido de vou. Eu vou ligar. Mas aqui eu traduzi como rei. Então, ligarei. Ou seja, eu vou ligar, mesma coisa. Как только, assim que, смогу, puder. Eu te ligarei assim que puder. Я позвоню тебе, как только смогу. Mais um aqui. Это, isso, можно, pode. Выразить, ser expressado. Ou então expressar. Выразить significa expressar. По-другому, de outra maneira. Isso pode ser expressado de outra maneira. Então a gente viu aquela frase lá. Можно сформулировать это по-другому. Сформулировать significa выразить. Выразить é a mesma coisa. Сформулировать e выразить significa expressar, dizer alguma coisa, formular um pensamento, tá? Então, теперь, agora, eu смотрю, vejo, на жизнь, a vida, по-другому, de uma forma diferente. Vamos lá, tô revisando aqui bem rápido. Eu ложусь спать. Eu estou indo dormir. Então eu vou dormir. Estou indo para a cama. Я ложусь спать. Se você quiser dizer mama, se você quiser dizer mãe, estou indo dormir. É só você falar mama, я ложусь спать. Mãe, estou indo dormir, estou indo para a cama. Então, еще, ainda, рано, cedo, ложиться спать. Ainda é cedo para dormir. Ложиться спать, para dormir. Рано, cedo. Еще, ainda. У меня уроки. Eu tenho dever de casa. Уроки significa dever de casa. E у меня é eu tenho. Possuo eu, uma tradução literal. Então, esse u aqui significa possuo. Possuo eu, dever de casa. Possuo eu, dever de casa. Ou seja, eu possuo dever de casa. Eu tenho dever de casa. У меня нет слов. У меня нет. Eu não possuo palavras. Eu não tenho palavras.
Slov significa palavras. Então, мне кажется, aquele padrão lá que a gente viu, que sempre se repete da mesma forma. Мне кажется, eu acho, там человек. Мне кажется, там человек. Там significa lá. Lá. Человек, homem. Literalmente, ele está falando o quê? Мне кажется, para mim parece, ou eu acho, lá homem. Eu acho lá homem. Ou seja, eu acho que lá tem um homem. Ou então uma pessoa também pode ser traduzido. Человек pode ser traduzido como homem ou pessoa, certo? Então, мне кажется, mais uma vez, мне, eu, кажется, acho, что, que, она, ela, заболела. Заболела significa adoeceu. Então, заболеть, adoecer, заболела, adoeceu. E aqui a gente ainda tem esse A aqui, que sinaliza que é uma mulher, tá? Porque se fosse homem, eles iam falar он заболел. Mas como é uma mulher, она заболела. Então, прошло, passaram, ou se passaram, прошло, passaram 10 лет, anos, с тех пор как, desde que, он умер, ele morreu. Умер é morrer, tá? Morreu. Ele morreu. Он умер, ele morreu. С тех пор как é desde que. Então, с тех пор как, desde que. Лет significa anos. E 10 significa 10. 10. Она, ela, сильно, muito, похудела, perdeu peso. Então, похудеть significa perder peso. Похудела, perdeu peso. Ela, né? Ela perdeu peso, она похудела. С тех пор как, desde que, села на диету. Então, esse sela aqui, galera, significa sentar. Na dieta. Sentou na dieta. Eles falam assim, os russos. Ela, como se fala, ela tá de dieta. Então, ela começou a fazer dieta. Se fala, она села на диету. Она села на диету significa ela sentou na dieta. É assim que eles falam em russo, mas o sentido é que ela começou a fazer dieta. Ты, você, так, de um jeito. Говоришь, fala, ou seja, você fala de um jeito, как будто, como se, всё, tudo, знаешь, soubesse. Você fala de um jeito como se soubesse de tudo. Ты так говоришь, как будто всё знаешь. Действуй так, haja, действуй, haja, так, de um jeito. Aqui eu não traduzi nessa frase aqui, eu não traduzi o de um jeito, tá? Esse tac aqui. Mas eu coloquei aqui embaixo. Para vocês se acostumarem a uma tradução diferente. Você não está aprendendo a traduzir, tá? Você está aprendendo a usar a tradução como uma ferramenta para você entender a frase em russo. Então, esqueça isso da tradução. A tradução é só uma ferramenta. Действуй так, haja de uma forma, как будто, como se você, ничего, nada, не знаешь, soubesse. Haja de uma forma como se você não soubesse nada. Есть, há, несколько, várias, вариантов, opções. Eu disse pra vocês que esse... Deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo. Bom, não tem nenhum exemplo aqui, né? Aqui. Eu disse pra vocês que esse i aqui no final, ó, esse i aqui, ele dá o sentido de plural, né? Então, o меня уроки, eu tenho um dever de casa. Esse uroki aqui, ele pode ser traduzido como lições também, tá? Lições. Não lição de casa, e sim lições de casa, mais de uma. Então, esse i aqui, ele dá o sinal de plural. Mas existem outras formas de sinalizar o plural também, tá? Que é essa aqui, ó. Uma delas é essa aqui. Variantov. Esse vi aqui no final, ele também dá o sentido de plural. Então, есть несколько вариантов. Há várias opções. Então, variantov, opções. Tá? Então, есть, existe, ou então há, несколько, várias, вариантов, opções. Mais um aqui. Слово имеет несколько значений. Слово имеет несколько значений.
Então, a palavra imеет tem ou possui несколько vários значения. Значение significa significados. Então, значение, significados. Несколько vários. Имеет. Olha só o acento aqui onde é que vai, hein? É имеет. Você tem que prolongar a sua fala. Não é имеет. Não é имеет. É имеет. Tá? Имеет. Слово. Vamos lá. Я, eu, не, não, помню, eu não lembro, добавлял ли сол. Agora complicou a coisa. Esse li aqui, galera, ele tem um sentido de sim ou não. Então, é meio que contraste ali. Então, добавлял ли сол, se já adicionei sal ou não. Esse li aqui, ele tem esse sentido de ou não. Então, добавлял, adicionei sal. Я не помню, eu não lembro, добавлял ли sal, se adicionei sal ou não. Então, esse ou não é expressado como com esse li aqui, tá? Então, aqui tem uma nota aqui para vocês lerem. Esse li, ele significa sim ou não. Se já adicionei sal ou não. Então, добавлял ли сол, se já adicionei sal ou não. Он, ele, всегда, sempre, добавляет, adiciona, вино, no vinho, tá? No vinho, немного, um pouco, воды, немного воды, воды é água. Então, он всегда добавляет, ele sempre adiciona, ou então ele adiciona sempre, вино, ao vinho, немного, um pouco, воды, de água. Então, chegamos ao fim dessa aula, tá? Se você quiser ter acesso a esse baralho, eu atualizo ele sempre. Estou sempre atualizando ele toda semana. Atualmente nós temos 85 cards, 85 cartões nesse baralho. Mas eu estou sempre atualizando ele toda semana. E eu decidi que quando nós chegarmos a 10 apoiadores, nós estamos em 5 apoiadores. Quando chegarmos em 10 apoiadores, eu vou começar a atualizar esse card com mais frequência. Atualmente eu adiciono a ele 25 cartões por semana, mas eu vou começar a adicionar mais quando nós chegarmos a 10 apoiadores, tá? Então, para você apoiar o canal, só você vir aqui nessa plataforma, na plataforma Apoia-se, que aqui em cima tem um link, ó. Eu vou até deixar esse link também na descrição do vídeo. E aí você chega aqui tem todas as tudo que você precisa saber. Se você não souber como apoiar, vem aqui, ó, em suporte. Clica aqui em suporte e aí você pode fazer sua pergunta, como apoiar, como, não sei, o que você quiser saber, você pergunta aqui, que eles já provêm esse suporte para você, tá? E aí depois é só você, se você quiser, você pode dar uma lida aqui nas recompensas no nosso projeto, né, que eu tenho um projeto de criar um curso de russo para brasileiros, aplicando todo o meu método e conhecimento na área de aprendizagem de idiomas. E aqui você pode saber muito mais sobre isso, tá? Temos aqui recompensas para os apoiadores do canal. E se você decidir apoiar o canal, você vai receber um desconto de 50% no nosso futuro curso de russo. Qualquer quantia que você desejar apoiar a gente é bem-vinda, tá? Você pode apoiar com R$5, R$10, R$15, R$20, R$50, R$100. Você decide o preço. E você pode cancelar também o apoio, ou diminuir ou aumentar a qualquer momento, certo? Então, mais informações, vem aqui no Apoia-se, dá uma lida aqui com calma. Pode também assistir esse vídeo aqui de apresentação. Aqui também tem alguns materiais que eu publico, certo? Tem aqui uns textos com áudios, que para você ter acesso, é claro, você precisa apoiar. Mas tem tudo aqui indicando para você, certo? Aqui também tem esse deck, né? Se você apoiar, é só você vir aqui nessa aba, mural, e aí aqui vai ter tudo que você precisa saber, certo? Então é isso aí, pessoal. O PDF desse material aqui adicional tá lá no Telegram. Então corram lá pro Telegram. Sai do WhatsApp, o WhatsApp é ruim. Eu prefiro o Telegram. Vão lá no Telegram e pode usar esse material aqui gratuitamente, que eu vou deixar ele lá pra vocês. Escrevam aí nos comentários qualquer sugestão que você tiver pra mim, para melhorar esses vídeos, melhorar essas aulas. Tem gente me perguntando se eu dou essas aulas particular. No momento não, porque eu não tenho equipamentos, tá? Eu não tenho um computador de qualidade, não tenho nada disso para prover uma aula de qualidade para vocês. Então, nós estamos... é por isso que eu criei essa campanha aqui no Apoia-se, tá?
para poder arrecadar dinheiro e eu comprar os materiais necessários para começar a fazer isso acontecer, começar a dar aula, começar a criar, a desenvolver, né, e dar início ao desenvolvimento do nosso curso. Então, se você acredita em mim, se você acredita nesse projeto e você quer aprender russo, você vem aqui no Apoia-se e me apoia, tá? Apoia a nossa comunidade. E valeu, pessoal, até o próximo vídeo, tô esperando seu comentário.